Vamos lá para o Paraná, região oeste do Paraná, para conversar com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, já está aqui conosco. Carlos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso aqui da Cooperativa Cevale estar presente aí junto a Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o nosso cliente, para os nossos ouvintes. Carlos, enquanto algumas regiões estão começando seus trabalhos de colheita, a região oeste do Paraná já está bastante avançada com essas atividades, né? Isso, esse ano a gente teve aí uma surpresa, né, porque o ciclo da cultura acabou antecipando em torno de 15 a 20 dias. Então, os trabalhos aqui de colheita foram realizados de forma antecipada aqui na região oeste. Muito voltado aí pela temperatura inicial aí no mês de outubro e novembro bastante alta, chuvas irregulares. Dentro do mês de dezembro voltou dentro de uma normalidade até dia 26, mas porém aí no final do ciclo da cultura faltou duas chuvas aí para completar o ciclo, então essa cultura chegou de forma antecipada, né? Isso foi uma surpresa para o produtor e também aí para as empresas que imaginava que nós estaríamos no pico de colheita nesse momento, e isso ocorreu 2 semanas atrás. E aí, Carlos, como é que esse cenário de clima que você descreveu aqui, que antecipou o ciclo, como é que isso impactou na produtividade da soja por aí? Então, aqui a gente tem como nós tivemos aí um clima bastante irregular na região de atuação da cooperativa, que compreende o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, noroeste, né? Nós tivemos aí irregularidades de chuvas. Algumas regiões, alguns produtores recebendo bons volumes de chuvas e outros aquém da necessidade da cultura. Então, nós temos variabilidade de produtividade, produtores colhendo 20 sacos por hectare, mas produtores também colhendo aí 80 sacos por hectare dentro de uma expectativa, né, de média de produtividade, vai ter um decréscimo aí da expectativa inicial, mas por todo o cenário que foi trazido aqui na região oeste e sul do MS, principalmente, dentro da região oeste do Paraná, nós temos ainda um cenário um pouco melhor do que o próprio produtor imaginava em termos de produtividade. Bem abaixo da expectativa inicial, quando ele implementou a cultura lá em setembro, porém, né, ela surpreendeu de forma positiva, um pouco para cima essa estimativa. Nós temos aqui estimado, dentro da região oeste, fechar uma média em torno de 50 sacos por hectare ainda, tá? Com todas essas dificuldades climáticas que a gente atravessou aí durante o ciclo da cultura. Só para a gente ter esse parâmetro, Carlos, qual que era a expectativa de média inicial para vocês nesse ano? Dentro da cooperativa, a gente sempre trabalha com uma expectativa inicial de 60 sacos por hectare. A gente, claro, que dentro do nível tecnológico do produtor, tem produtores que têm uma estimativa de 70, outros de 55, mas dentro de uma média que a gente trabalha aqui inicial, dentro do departamento agronômico, a gente trabalha com 60 sacos de média, né? Então, esse foi a diferença de produtividade que a gente atingiu, né? Porém, tem produtores muito satisfeitos, né, igual eu coloquei, com uma média produtiva bastante expressiva, e porém, outros produtores com uma média produtiva bastante baixa, e isso acaba impactando aí dentro da rentabilidade desse produtor. E com essa colheita já na reta final, Carlos, como é que está avançando a comercialização da soja por aí? O produtor também tem avançado com as vendas ou ainda está segurando um pouquinho? O produtor ainda está assegurando essas questões das vendas, né, imaginando uma alta de preço, muito voltado aí para a expectativa de quebra de safra no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também na Argentina, então o produtor tem especulado um pouco em relação a isso. O que a gente tem orientado ao produtor, né, para ele fazer os cálculos, ver o custo de produção e dentro de uma necessidade ele está fixando e pagando as contas, porque com essa taxa de juros, né, muitas vezes o produtor que apostar, ele pode ter impacto financeiro na rentabilidade dele final. E Carlos, olhando para a sequência das atividades, essa antecipação da soja foi benéfico para a janela de plantio da segunda safra de milho, né? Foi benéfico, a gente ainda não tem a regularidade de chuva em toda a região oeste, nós temos regiões onde que teve volumes de chuva de 100, 80, 60, 40, 30, e teve áreas aí com 5, 10 milímetros. Então, algumas áreas ainda o produtor não tem condições de plantio, então tem atrasado. Isso traz uma preocupação para nós, como área técnica, porque nós vamos ter uma janela um pouco mais esparsa em termos de plantio, né? Porque nós temos áreas aí já com
com V2, V3 e áreas ainda nem semeadas. Esse escalonamento de plantio traz uma preocupação principalmente com o complexo de enfesamento. Então, o produtor tem que estar atento com relação ao manejo, principalmente da cigarrinha, né? E de percevejo também, para ele não ter perdas produtivas por essas duas pragas e, consequentemente, aí também pelo complexo de enfesamento na sequência. É um ponto bastante importante, né, Carlos? Porque é uma situação que costumeiramente o produtor já precisa enfrentar, mas nesse caso, com um plantio bastante alongado, esse risco aumenta, o produtor precisa ampliar também a sua atenção já nesse momento para começar a realizar essas ações contra a cigarrinha, contra o enfesamento, né? Exatamente. A questão da cigarrinha, o grande problema dela é que muitas vezes quando ela chega, ela já está contaminada aí, né, com os molicutes, e ela é um transmissor ela é um vetor dessa doença, né, e isso acaba impactando, e após a infecção do milho, a gente não tem muito o que fazer, né, não tem um manejo específico para você evitar os sintomas do enfesamento. Então, qual que é a prática de manejo? Controlar o inseto vetor, que é a cigarrinha. Então, nós precisamos intensificar isso. Dentro da cooperativa, a gente trabalha aí com intervalos de aplicação para um híbrido moderadamente suscetível, com uma aplicação a cada 5 dias, e para um híbrido um pouco mais tolerante, que a gente coloca de moderadamente tolerante à tolerância, né, porque a gente não tem aí um milho que não tem dano nenhum a cada 7 dias. Então, é importante o produtor estar fazendo essas aplicações até aí o V8, é onde que tem os maiores impactos dentro da cultura do milho safrinha. Então, isso ele tem que ficar bastante atento com relação a esses manejos. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que é importante isso, apesar da gente falar de uma média produtiva bastante distinta, né, de 20 sacos a 70 sacos, mas esse foi um ano que a gente observou aquele produtor que vem trabalhando com rotação de cultura, aquele produtor que vem trabalhando aí principalmente com plantas de cobertura igual braquiária e também trabalhando o perfil de solo em anos mais difíceis de clima, ele tem se sobressaído, ele tem colhido mais daquele produtor que não faz aí as questões dos manejos e correções. Então, o que que a gente tem recomendado para o produtor? Trabalhar o perfil de solo, trabalhar plantas de cobertura, que é muito importante. Então, o produtor tem agora, nesse intervalo entre a colheita da soja e o plantio de milho, o intervalo para fazer as análises de solo com agricultura de precisão, isso é bastante importante, né? Para que depois, entre o intervalo entre a colheita do milho e o plantio de soja, ele faça as correções, né? Isso é bastante importante. E também utilize nesse momento que muitos produtores têm essa opção de usar as plantas de cobertura como a braquiária, consorciada com o milho, ou pós-milho, aí as plantas de cobertura igual aveia, nabo, enfim, que isso tem incrementado, fazendo um perfil de solo, trabalhando a parte química e biológica, isso tem trazido retorno financeiro para ele. Então, a nossa recomendação como departamento nós temos aí cada vez temperaturas mais altas, clima cada vez mais desafiador por parte do produtor, mas o produtor tem ferramentas para reduzir esses impactos de todas essas variações climáticas. Então, fica aqui o nosso recado para o produtor, né? Busque aí o seu consultor, seu agrônomo, enfim, para que ele possa posicionar aí uma agricultura de qualidade, uma agricultura de precisão de qualidade, versus também posicionar aí plantas de cobertura que está oportuno, por exemplo, para fazer um consórcio com braquiária, que tem trazido um resultado bastante significativo aqui para os produtores que têm implementado essa cultura junto ao milho safrinha. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses resultados finais da colheita da soja e como é que vai ser as atividades para a segunda safra de milho também. Um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí. Esse é o Carlos Koenig, da Cevale, conversou com a gente direto lá da região oeste do Paraná para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja. O Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, destacando a colheita já na reta final, na região oeste paranaense, e aí produtividades menores do que aquelas esperadas inicialmente. O Carlos destacando uma amplitude de produtividades entre 20 e 80 sacas por hectare, de acordo com a irregularidade das chuvas que foi muito alta nesta temporada,
momentos de pouca chuva, outros com muita chuva, chuva mal distribuída dentro da região, por isso essa grande variação de produtividades. Expectativa média lá para a região de atuação da Cevale é 50 sacas por hectare de média, diante de uma expectativa inicial de 60 sacas, um resultado menor do que o esperado inicialmente, mas melhor do que o esperado durante o decorrer dessa safra. Como o Carlos destacou, o ciclo bastante antecipado, com isso a colheita também ganhando mais ritmo. A expectativa agora é para o plantio da segunda safra de milho. O produtor tem uma boa perspectiva de janela, mas espera mais precipitações, mais umidade para poder avançar com esse plantio, avançar com essa semeadura.